Zubeldia faz mudanças obrigatórias na escalação do São Paulo. Vamos comentar aí sobre isso. Tem desfalques importantes aí de fora, tem informação pra gente comentar sobre o Caleri. Vamos falar também sobre o jogador que faz no último jogo hoje contra o Cruzeiro. Que papo é esse, Gabriel? Vamos falar sobre isso e muito mais. Se você quer novo no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like, belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Domingão aí com São Paulo em campo. Nem lembro qual foi a última vez que São Paulo jogou domingo, rapaz. Falar um negócio pra vocês, né? Já teve 2 final de semana aí que teve a paralisação. Aí jogou segundo contra o time do Fluminense. Jogou Palmeiras contra o Fluminense. Acho que foi contra o Vitória, se eu não tô maluco, o último jogo aí que a gente jogou no domingão, né? Mas enfim, rapaziada, vamos lá? O negócio é o seguinte, tá? Hoje a gente pode bater uma marca aí, cara, impressionante no Morumbi, tá? Olha só. São Paulo pode bater marca estupenda neste domingo contra o Cruzeiro no Morumbi. Até o jogo contra o Tajeres, o São Paulo aí já colocou no ano 653.137 torcedores no Morumbi em 14 jogos em 2024, tá? Esse é o público do ano até aqui, tá? Ontem, a última parcial de ingressos que São Paulo soltou foi de mais de 37 mil ingressos vendidos para o jogo aí de hoje, tá? Foi o que o São Paulo anunciou aí, tá? O jogo de hoje, tá? Pode alcançar aí ou ultrapassar a marca dos 700 mil torcedores em 15 jogos, com o de hoje aí neste ano, tá? Então, a gente aí se bater... tem a chance de bater no jogo de hoje contra o Cruzeiro 700 mil torcedores aí em 15 jogos, já contando com o de hoje, evidentemente aí, né? Falta aí, né? Se você vai pegar a última parcial de ontem, que teve mais de 37 mil, São Paulo precisa aí, né? No caso de ontem, até a última parcial que soltou, até a hora do jogo, precisa vender aí 9 mil e poucos ingressos para bater esses 700 mil hoje contra o time do Cruzeiro. E olha, cara, a gente só tá em junho, tá, irmão? Em junho ainda, tá? Agora que começou o Campeonato Brasileiro, né? Vamos para as oitavas agora da Libertadores, vamos para as oitavas da Copa do Brasil. A gente vai bater recorde aí de público, de bilheteria, irmão, de tudo, tá? Que bateu no ano passado, que foi o maior da história, né? Em renda, né? De renda de bilheteria. Público no ano, média de público. Ano passado foi recorde em tudo e esse ano vai superar o ano passado, tá? Vai superar o ano passado aí. Como eu comentei, só estamos em junho aí ainda, né, cara? A torcida de São Paulo realmente é impressionante, cara. Negócio assim de maluco aí, tá bom? Mas enfim, vamos avançando agora, rapaziada. E ontem tivemos aí a final da Champions, né, cara? O Real Madrid foi campeão aí mais uma vez aí, né, cara? 15 Champions aí para o Real Madrid. E olha só, o Noite de Copa, que é uma página de estatística boa pra caramba, né? Pra quem não acompanha, segue lá os caras que são muito bons, fez aqui uma estatística interessante, ó. Clubes brasileiros que mais revelaram campeões de Champions League, tá? O Santos aí foi o que mais revelou, que foi 4 jogadores, né? E o São Paulo tá empatado aí também com o Santos, com 4 jogadores que foram revelados no São Paulo, que foram campeões de Champions League, tá? Foi o Cafu, o Kaká, que foi o último brasileiro, né, melhor do mundo aí. Cafu, Kaká, Casemiro e o Éder Militão. O Militão já tinha ganhado o Champions com o Real Madrid e ontem ganhou, né, o bicampeonato aí, né, cara? São os 4 jogadores aí que saíram do São Paulo que foram campeões de Champions, né? E um critério importante, ó, contabilizando somente o primeiro clube que ele estreou como profissional, tá? Então, não é jogador que passou pela base, é jogador, irmão, que chegou a jogar no profissional do clube aí. Até porque, por exemplo, você podia colocar no São Paulo o Ederson, por exemplo, goleiro do City, campeão da Champions, né? Aí na temporada passada, no caso retrasado, né, porque a passada já foi a de ontem que acabou, né, ele foi campeão com o City, ele jogou, né, na base do São Paulo, mas não estreou profissionalmente, né, então, contando aí, só jogadores que jogaram no profissional: Cafu, Kaká, Casemiro e Militão, né, cara. Então tá aí o São Paulo junto com o Santos, né, cara, os dois times aí que mais revelaram jogadores aí que foram campeões de Champions. Todo assunto que você for colocar aí de estatística de jogador de base, de que é revelação, cara, São Paulo aí sempre tá no topo dessas estatísticas aí, porque mesmo São Paulo, né, de Coutinho não tá vendo uma grande fase aí, né, o sub-20 de São Paulo tá um horror, por exemplo, mas historicamente São Paulo é uma das principais bases do país, um dos times que mais vende, que mais revela jogador, e isso evidentemente que faz e continua fazendo muita diferença, né, cara, mesmo com tendo uma safra tão boa assim nos últimos anos aí, São Paulo mesmo assim vem conseguindo fazer vendas aí, belezinha?
Olha só, rapaziada, ídolo até dos gringos. Jogador do Tajeres tieta Lucas e não esconde alegria após trocar a camisa, rapaz. A gente teve aí, né, a vitória contra o Tajeres, o São Paulo depois soltou aí os bastidores da vitória, né, cara? E o Sousa, jogador aí do Tajeres, né, um dos principais, se não for o principal jogador aí do Tajeres, ponta pelo lado, bom jogador inclusive, né, o São Paulo soltou os bastidores e ele tava ali no corredor do Morumbi, né, indo pro vestiário, ele tava esperando o Lucas para poder trocar, né, pedir a camisa lá do Lucas, né, cara, muito legal você ver, isso aí, a gente viu muito isso também no jogo contra o Águia de Marabá, recentemente na Copa do Brasil, vários jogadores e funcionários do Águia tirando foto com o Lucas, né, cara, pegou a camisa dele, teve um jogador lá que mandou mensagem para ele pedindo a camisa antes do jogo, né, a gente até repercutiu isso aqui, né. Evidentemente que a realidade do Águia de Marabá é completamente diferente, né, cara, do São Paulo, mas é um outro mundo aí, né, mas o Lucas também é referência, cara, e muito respeitado por jogadores também de times que jogam Libertadores, como é o caso do Tajeres, né, então é muito legal você ver aí o reconhecimento, né, cara, e o tamanho que ele é, né, isso é muito bacana, muito legal, aí, tá bom? Mas enfim, vamos avançando agora, rapaziada, e hoje, tá, é o último jogo do Rafael antes da Copa América, tá aí, ó. São Paulo dá até logo a Rafael e passa voto de confiança a Jandrei. O São Paulo se prepara para se despedir de Rafael, convocado pela seleção brasileira para a Copa América. Com o titular fora de ação, o clube se mostra seguro e efetivou o Jandrei no gol tricolor. O duelo deste domingo contra o Cruzeiro vai ser o último antes de se apresentar à seleção brasileira. Ele já está sendo esperado em Orlando, nos Estados Unidos, no dia seguinte, assim como os demais jogadores chamados por Dorival para os amistosos de preparação para a Copa América, tá? Esse é um tipo de convocação diferente do que a gente está acostumado. E por quê? Porque quando o jogador vai para uma data FIFA, por exemplo, é só 2 jogos e volta. Amistoso, geralmente só 2 jogos, um jogo aí, e ele volta. Agora, irmão, é Copa América, né? Além dos 2 amistosos que vai ter, tem os 2 amistosos, depois da Copa América, irmão, ele vai ficar uns 9, 10 jogos aí desfalcando o São Paulo. Então a gente vai ficar um bom tempinho aí sem o nosso goleiro titular, o que vai ser muito ruim, né? Muito ruim aí, né, cara? E o Jandrei vai assumir a bronca. Tá, vamos comentar aqui agora uma declaração, tá? Do André Rizek, olha só. André Rizek, apresentador do Sport TV, sobre o Luciano. Olha só o que ele falou sobre o Luciano, abre aspas. Luciano não é o craque do São Paulo, mas sempre dá um jeito de ser importante até quando ele não joga. Ano passado viu do banco o time ser campeão sem reclamar. E tem algo que não se compra na farmácia. Ele é um jogador decisivo, fecha aspas aí, para o André Rizek, né? Tem um quadro lá no Globoesporte.com, né? No Instagram lá do GE, né? E dessa vez aí o tema foi o Luciano, né? Ele que fez o segundo gol do São Paulo contra o Tajeres. E é importante, né, cara? É interessante essa declaração dele aqui, que assim, se você for perguntar para todo torcedor do São Paulo qual que é o principal jogador do time, a maioria vai falar Lucas, né? E depois o Caleri. E o Lucas e o Luciano é um dos principais do time aí, mas esse ponto é importante. Ele sempre é um dos protagonistas do São Paulo, até porque é um dos caras que mais faz gol. Pô, ele e o Caleri ali é os que mais faz, tem números mais impressionantes aí. E em questão de ser decisivo, tá? Nenhum do elenco vai beirar aí o Luciano. Você pode pegar a estatística de mata-mata, tá? Joga gols aí no Brasileirão desde que ele chegou no São Paulo. Só o Hulk e o Cano fez mais gol que ele no Brasileirão depois que ele chegou no São Paulo. Tá em questão de ser decisivo, irmão, de fazer gol em jogo importante. Ninguém é mais decisivo que o Luciano. E ele é talvez o principal jogador aí da era do Zubeldia, desde que o Zubeldia chegou aí no São Paulo, né? Mas enfim, isso é um ponto interessante, né? Para a grande maioria ele não é o principal do time, mas ele é um dos protagonistas aí, sem dúvida, tá? Consolidação de Arboleda e Alan Franco reduz oportunidades de Diego Costa e Ferrarese. O técnico Zubeldia chegou ao São Paulo já fazendo muitas mudanças e rodando o elenco ao decorrer dos jogos do São Paulo. Ferrarese teve poucas chances com o Zubeldia, participando apenas de 3 partidas. Ele foi titular nos jogos de ida e volta da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, onde jogou os 180 minutos e contribuiu com uma assistência. No Campeonato Brasileiro, ele entrou como substituto na vitória contra o Vitória,
marcando um gol após entrar aos 23 minutos do segundo tempo, né? Que ele fez aquele golaço lá, né? Gol lá de atacante, né? Daquele atacante habilidoso aí. Diego Costa, por outro lado, teve mais oportunidades, jogando 5 partidas com o Zubeldia, sendo 4 como titular. Apenas o Sabino, recentemente contratado, teve menos chance que o Ferrarese. Sabino teve uma chance apenas contra o Águia de Marabá, fora de casa, entrando no segundo tempo. A gente chegou até a comentar sobre isso aqui já, porque antes do Alan Franco, o titular era o Diego Costa, né? Não é à toa que ele tem 4 jogos aí como titular com o Zubeldia. Quando o Diego era titular, o papo era o seguinte, da maioria, né? Não podemos generalizar. O Ferrarese tem que ser titular, ele é melhor que o Diego, Ferrarese. Aí, o Diego Costa vai pro banco e quem vira o titular é o Alan Franco, não é nem o Ferrarese, né? Que vem sempre em quase todos os jogos, ele entra bem. Aí, então é interessante. E desde que o Alan Franco virou titular com o Rabas, irmão, é incontestável aí que ninguém nem fala um A do Alan Franco, porque ele tá fazendo excelentes partidas, né, cara? Ele tem números impressionantes que a gente já comentou com vocês aqui. São Paulo não perdeu com ele em campo ainda, né? Estatística de gols, quando ele tá em campo, o São Paulo toma bem menos gols do que quando ele não tá, né? Então, o Ferrarese perdeu espaço aí, o Diego Costa, mas são bons zagueiros aí que evidentemente que são importantes, mesmo estando no banco, porque é elenco, né, irmão? Tem jogador 3 dias, não é todo mundo que vai jogar todos os jogos, né? Tem expulsão, machucado, então é bom que a gente ganhe aí com elenco. Bom, vamos avançando agora, rapaziada, e o negócio é o seguinte, tá? Vamos entrar no tema aí de hoje. O Zubeldia tem, na verdade são 4 desfalques, né? Lesionados ele tem aí o Pablo Maia e o Rafinha fora por lesão, tá? O Wellington Rato já tá recuperado, já tá treinando. Se o Zubeldia quiser levar ele pro banco de reservas hoje, ele já pode dar porque o Rato já tá recuperado. A gente não pode nem, né? Não dá nem pra colocar ele na lista aí com o Paulo Maia e Rafinha porque ele não tá machucado, tá? Então, Paulo Maia e Rafinha machucados e fora por lesão aí. E tem 2 desfalques que é por suspensão, que é o Luciano e o Igor Vinícius, tá? Esses aí são desfalques aí porque estão suspensos, tá? Tá aqui, ó, joguei no estádio do Morumbi hoje às 6h30 da tarde, /noite aí, tá bom? Aí que tá, olha só, rapaziada. O árbitro do jogo do São Paulo hoje aí, tá? É o Lucas Paulo Torrezinho, tá? Lucas Paulo Torrezinho é o árbitro que vai apitar o jogo do São Paulo hoje. Ele é um árbitro aí do Paraná. O árbitro de vídeo que vai estar comendo no VAR é o Wagner Huey, aí, né, do Espírito Santo, árbitro de vídeo aí que é FIFA, tá? O árbitro do campo, que é o Lucas Paulo Torrezinho do Paraná, ele é o árbitro mais jovem dessa rodada, tá? Dessa rodada. Quando eu falo pra vocês que o São Paulo é cobaia de árbitro jovem, de árbitro inexperiente que tá começando, depois, Gabriel, tá exagerando, que não sei o que. São Paulo foi jogar um jogo de Libertadores agora nessa edição, eu não sei se foi o jogo contra o Barcelona, contra o Cobresal, qual jogo foi especificamente, né? O árbitro de um dos jogos do São Paulo era um árbitro que nunca tinha apitado um jogo profissional de Libertadores, tá? O único jogo de Libertadores que ele tinha apitado era Sub-20. Né? No Paulista teve um monte de árbitro jovem apitando o jogo do São Paulo, aquele Matheus Candançan lá, horroroso. E agora aí no Campeonato Brasileiro também tem mais árbitros jovens apitando o jogo do São Paulo. São Paulo é cobaia de árbitro jovem. Tá começando aí, né, o árbitro jovem, põe no jogo do São Paulo lá. São Paulo é cobaia, assim que fala. Gabriel tá reclamando antes do jogo começar? Tem que reclamar antes, porque depois, né, quando dá ruim aí, como já deu ruim várias vezes, né, é choro, engenho de jogo, pronto, tem que falar antes. Cara. Enfim, independente da arbitragem no Brasil ser um lixo, cara, eu sempre prefiro aí os árbitros mais experientes, tá bom? Segundo o Globoesporte.com, rapaziada, o provável São Paulo é Rafael no gol, tá? Aí já vem a primeira mudança que é obrigatória, que é o Moreira, porque o Igor Vinícius está suspenso. Moreira, Arboleda e Alan Franco e o Wellington fechando o sistema defensivo do São Paulo. Alisson e Bobadilha ali como dupla de volantes, Rodrigo Nestor, Lucas Moura e Eric. Aí uma dúvida, Ferreira ou André Silva, tá? Esse é o provável São Paulo, segundo o Globoesporte.com. Aí, Moreira na lateral, é óbvio que só tem ele aí porque o Rafinha tá machucado, né? E vamos lá. Aí aqui nesse time aqui, né, quando sair a escalação, se confirmar esse time aqui, é a volta do Caleri pro time titular. O Juan começou com o Tajeres, volta pro banco. Daí, segundo o G, o Eric deve começar como titular aí também. Aí o Ferreira ou o André Silva. Eu acho, tá? X meu que o Zubeldia vai fazer o quê? Acho que o Caleri como titular, tá? Lucas como meia ali, centralizado, como a gente prefere que ele jogue, né? Ele joga melhor do que pelos lados.
Aí eu acho que ele vai pôr o Eric pela direita e o Ferreira pela esquerda, tá? Acho que ele vai jogar com 2 pontas, Lucas e Caleri. Eu acho que é isso que ele vai fazer, tá? Acho que o André Silva vai começar no banco, aí. E o Arnaldo Ribeiro trouxe informação sobre o Caleri. O Caleri volta ao time titular contra o Cruzeiro neste domingo, após voltar de lesão contra o Tadieres e entrar na segunda etapa, tá? Então, segundo o Arnaldo, o Caleri volta pro time do São Paulo, aí. Eu acho que é isso que ele vai fazer, jogar com 2 pontas, Lucas e Caleri, né? Mas enfim, meu querido, é isso, tá? Mais tarde estamos de volta aí com o pós-jogo do São Paulo. Vamos buscar uma vitória, tem que ganhar, tá? Jogo difícil, Cruzeiro aí tá em ascensão com o novo técnico, vem de várias vitórias seguidas, mas vamos jogar em casa. Cruzeiro historicamente é um freguês do São Paulo e tem que ganhar, tá? Tem que ganhar aí, porque a gente só tá 3 pontos do líder, né? Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, ganhou do Corinthians, foi pra 3, então é muito importante de ganhar esse jogo aí, até porque, irmão, em casa tem que ganhar, certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.